noite, queridos irmãos e irmãs, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé, também da nossa Igreja Presbiteriana em Patrocínio, em Palma, e o trabalho que está nascendo, a Igreja Presbiteriana em Miraí, e todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, graça e paz. Eu quero iniciar o culto de louvor a Deus esta noite com a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 22, o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Meus queridos irmãos, ouvintes, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. É tempo de arrependimento de uma vida fria, vazia, sem compromisso. É tempo de enchimento do Espírito Santo. Eu quero convidar você nesse instante a abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração de confissão de pecados e buscando uma restauração na nossa vida com Deus. Bondoso Deus, nós bendizemos a Ti em todo o tempo. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Realmente é tempo de choro, tempo de muitas lágrimas, tempo de nós fazermos considerações porque as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Tempo de nós pensarmos acerca da ganância do ser humano que destrói o planeta, que destrói todas as relações sociais. Tempo de pensarmos neste isolamento que nos afasta de estarmos na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, e nos força a nos reunirmos de forma isolada, mas unidos pelo Teu Espírito Santo. Visita-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos, ó Deus, pelo caminho reto, perdoa, Senhor, os nossos pecados, toca, ó Deus, o coração dos nossos governantes. Ó Deus, afasta a corrupção da vida do nosso povo. Deus bendito e maravilhoso, nós clamamos a Ti. É tempo de choro, é tempo de sofrimento, mas é tempo de esperança, porque nós sabemos que a promessa do Senhor acerca das bênçãos para o povo do Senhor são todas elas verdadeiras e vão se cumprir fielmente. Nós oramos então, ó Deus, com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vamos estar cantando uma música de louvor, agradecimento ao nome do nosso Deus. Música Te Agradeço. Convidar todo mundo que está em casa cultuando conosco para estar cantando junto. Estamos louvando a Deus da melhor forma possível. Amém? Feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
Esse tempo de isolamento social não é uma oportunidade para nós nos esquecermos de comemorarmos com os nossos irmãos as suas conquistas. E nós, essa semana, temos alguns irmãos que estão aniversariando, a semana que vai de hoje até o próximo sábado. Dia 23, a nossa irmãzinha Renata Cordeiro. Dia 24, o presbítero Bismarck. Dia 28, nosso irmão Jailton. Com certeza alguns de vocês podem estar aniversariando também essa semana. E eu quero compartilhar aqui o Salmo de número 90, o versículo 17, que diz assim: Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Bondoso Deus, aos teus cuidados nós entregamos esses aniversariantes que citamos aqui e todos os aniversariantes que nesse instante estão acompanhando esse culto, estão cultuando ao Senhor juntamente conosco, Igreja Presbiteriana de Muriaé, que o Senhor possa visitar a cada um poderosamente. Que a Tua palavra, ó Deus, possa se cumprir na vida de cada aniversariante. Que as obras das nossas mãos, ó Deus, sejam confirmadas pelo Senhor. Que sempre tenhamos essa experiência gloriosa de que o trabalho no Senhor nunca será em vão. Assim nós oramos e clamamos as ricas bênçãos dos céus sobre esses aniversariantes, no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Você está cantando agora a música Ele Continua Sendo Bom. Presente aqui, um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o nome de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Está exaltando o nome de Deus agora com a música Ele Exaltado. Você está cantando bem forte, louvando o nome do nosso Deus nesse momento.
sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Oh, oh, oh. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Meus queridos irmãos, nós vamos iniciar hoje sermões em série em um dos livros das Escrituras Sagradas. É muito vantajoso nós olharmos para as Escrituras dessa maneira. Primeiro, porque o sermão nunca é pessoal, não é um sermão direcionado. O pregador não está pregando para determinada pessoa que esteja presente ao culto. Segundo, a vantagem desse tipo de sermão é que, de fato, ele proporciona crescimento nas Escrituras Sagradas, porque é muito comum que os crentes ouçam sermões nas mesmas histórias a vida inteira e não se aprofundem, de fato, no conhecimento das Escrituras. Mas, para nós trabalharmos dessa maneira, eu peço a você paciência. Nós vamos trabalhar um livro das Escrituras relativamente pequeno, um livro que tem 6 capítulos. Vamos trabalhar passo a passo. Cada sermão, a primeira parte vai ser uma parte introdutória, onde nós vamos apresentar alguns dados históricos, culturais, mas sempre de forma não extensiva. O objetivo nosso é que a cada sermão, esses dados sendo apresentados, forneçam a nós o conhecimento do livro que nós estamos estudando. A segunda parte será sempre a exposição do texto. A exposição do texto, a nossa preocupação é que nós estejamos entendendo o texto e que nós possamos aplicar o texto na nossa vida. Eu quero convidar todos vocês para que abram as suas Bíblias ou liguem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, o capítulo 1, a carta de Paulo aos Gálatas, ou a epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo 1.
Os versículos de número 1 até o de número 5 dizem assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bondoso Deus, aplica os ensinos da Tua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria primeiro que você, olhando para a carta de Paulo aos Gálatas, entendesse que essa carta, ela difere das demais cartas. As demais cartas paulinas, elas são dirigidas a uma determinada igreja de uma localidade. Logo, a carta aos Romanos é para a igreja de Roma. A carta aos Coríntios é para a igreja de Corinto. A carta aos Efésios é para a igreja de Éfeso. No entanto, a carta ou epístola aos Gálatas, ela não é uma carta dirigida a uma igreja. Ela não é uma carta dirigida a uma cidade. Paulo escreveu a algumas cidades da região chamada Galácia. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele o fez com o objetivo de orientar as igrejas que ele havia fundado em uma de suas viagens missionárias na região da Galácia. E essa orientação de Paulo se dava devido a uma preocupação, a integridade daquelas igrejas, a integridade da vida cristã daqueles irmãos estava profundamente ameaçada. Quando Paulo sai da região da Galácia, as Escrituras nos mostram em Atos capítulo 15 que alguns judeus desceram para aquela região a fim de pregar o Evangelho. Eram judeus convertidos a Cristo, mas que tinham consigo uma herança judaica extremamente forte. E quando eles chegaram na região da Galácia, eles começaram a visitar aqueles irmãos, a visitar aquelas igrejas, ensinando para eles um evangelho diferente do evangelho que fora anunciado por Paulo. E justamente esse evangelho que eles anunciavam tinha como tema que a salvação, ela depende das obras. Um evangelho assim é um evangelho contrário ao evangelho das Escrituras, é o evangelho contrário àquilo que Paulo estava ensinando, é o evangelho contrário àquilo que Paulo ensina aos Gálatas. O evangelho é muito simples e nos mostra que a justificação é somente pela fé em Jesus Cristo. Logo, meus queridos irmãos, esta carta aos Gálatas, ela foi de suma importância para a igreja do primeiro século. Aqueles judaizantes chegaram ali naquela região da Galácia e começaram a ensinar para aqueles irmãos que Cristo não era suficiente, que era necessário que eles também observassem algumas determinações da lei de Moisés. E começaram a instruir aqueles irmãos na guarda do sábado, começaram a instruir aqueles irmãos na mesma dieta alimentar dos judeus, ou seja, que alguns animais eram impuros e não deveriam fazer parte da dieta alimentar, e também começaram a exigir dos membros daquelas igrejas que não eram judeus, eles eram gentios, que eles se tornassem judeus. Os homens deveriam ser circuncidados. Esse evangelho apresentado por esses, vamos falar, judaizantes,
esses judeus convertidos a Cristo, mas presos à lei de Moisés, é o evangelho das obras, não é o evangelho que Paulo havia anunciado aos Gálatas. Mas nós percebemos que ao longo da história, o evangelho das obras tem sobressaído no coração humano. E o ápice desse sentimento humano é percebido no século XVI, quando da necessidade da reforma protestante. A Igreja Romana, no auge do século XVI, ela apregoava a salvação pelas obras. As missas, as penitências, as indulgências eram um outro evangelho, mas nunca fora o evangelho das Escrituras Sagradas, nunca fora o evangelho que Paulo apresentou aos Gálatas. E eu digo, meus irmãos, que da mesma maneira que a carta de Paulo aos Gálatas foi importante no primeiro século para advertir os irmãos acerca dos judaizantes, a mesma importância que teve no século XVI para advertir acerca da importância da justificação somente em Cristo e não nas obras ensinadas pela Igreja Romana, eu digo que é tão importante para os nossos dias. Porque quando nós adentramos as portas da Igreja Evangélica Brasileira, o que nós temos visto é o Evangelho do primeiro século apresentado pelos judaizantes, é o Evangelho do século XVI apresentado pela Igreja Católica Romana. Nós olhamos a Igreja Evangélica Brasileira e percebemos que a guarda do sábado para algumas igrejas importa para a salvação tanto quanto Cristo. Adentrando as portas das igrejas evangélicas brasileiras, nós percebemos que a abstenção de alimentos, não comer carne de porco, não comer sangue, importa para a salvação, tanto quanto Cristo, na opinião dessas igrejas. Nós temos visto que no meio chamado de neopentecostal, as campanhas e as promessas são tão importantes para a salvação nesses meios quanto é Cristo. Também os chamados usos e costumes, muitas vezes apresentados no vestuário, têm sido considerados como distintivos de alguém verdadeiramente salvo, tanto quanto Cristo. E o que dizer acerca da vida financeira da igreja? Dízimos e ofertas deveriam ser sempre uma expressão de gratidão, mas para muitas igrejas hoje, a vida financeira importa para a salvação tanto quanto Cristo. E nesses dias de calamidade, de caos, de medo, pelo qual nós temos passado com o coronavírus, algumas igrejas não aceitaram fechar as portas. Algumas defendem que a sua fé é o seu argumento para não fechar as portas. Mas nós sabemos com pesar que muitas igrejas não querem fechar as portas porque têm medo da perda da arrecadação. O tipo de coisa que nunca deveria passar pela nossa cabeça. Nesses tempos de crise, todos nós brasileiros, o mundo inteiro, há de passar por grandes perdas financeiras. Uma coisa eu sei como crente, uma coisa eu sei como pastor de igreja, o crente fiel, ele será sempre fiel com seus compromissos financeiros. Não há necessidade que o pastor da igreja faça cobranças acerca da entrega de dízimos, porque nós vamos continuar pregando que dízimos e ofertas são manifestação de gratidão. Quem salva é só Jesus. E, lamentavelmente, nós temos percebido também que a mensagem de Paulo aos Gálatas, ela é de suma importância para a igreja evangélica brasileira, porque tem adentrado a igreja evangélica brasileira rituais, costumes judaicos. Nós temos visto hoje algum tipo de réplica da Arca da Aliança em algumas igrejas que se dizem evangélicas.
Nós temos hoje uma réplica do chamado Templo de Salomão. E para essas igrejas, essas coisas importam para a salvação, tanto quanto Cristo. Meus queridos irmãos, a igreja evangélica brasileira tem sido escrava de uma liderança perversa. Falsos pastores, bispos, missionários, apóstolos, mestres desprovidos da verdade. Por isso que a mensagem de Gálatas é importante para a minha vida e para a sua vida como crente. Por isso que a mensagem de Gálatas é importante para a igreja da qual nós fazemos parte, a igreja da qual nós somos membros. E uma vez que nós podemos tratar dessas coisas iniciais da carta de Paulo aos Gálatas, eu gostaria de pensar agora um pouco acerca do texto de Gálatas. Nós temos um livro pequeno, 6 capítulos, e esse livro tem 3 divisões que são muito claras para todos nós. A primeira divisão, nós encontramos o capítulo 1 até o capítulo 2, o versículo 21, a defesa da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. A segunda divisão, nós vamos perceber o capítulo de número 3, o versículo 1 até o capítulo 4, o versículo 31, o combate ao ensino dos judaizantes. E a terceira divisão, nós vamos perceber do capítulo 5 até o final do capítulo 6, uma exortação à firmeza na fé. Eu gostaria de iniciar com você hoje a primeira parte dessa carta maravilhosa, a defesa da autoridade apostólica. E para isso eu quero convidar você a olhar para o texto bíblico nesse momento. O versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo. Apóstolo traz a ideia de enviado. Mas aqui Paulo não está falando acerca da sua missão. Paulo está falando acerca do seu ofício. Paulo tem consciência de algo muito importante. Paulo tem consciência de fazer parte de um grupo seleto. Paulo tem consciência de fazer parte do grupo dos 12. Os 12 apóstolos, aqueles que foram separados do ministério terreno de Jesus, aqueles que após uma noite inteira de oração foram escolhidos dentre tantos discípulos para que seguissem Jesus mais de perto e para que pudessem ser os instrumentos para lançar os fundamentos da igreja e para trazer edificação à vida da igreja. Paulo tem ciência de fazer parte desse grupo. Paulo não fora chamado pelo Senhor Jesus à semelhança que os 12 haviam sido chamados. Mas Paulo foi chamado por Cristo glorificado. No caminho para Damasco, quando Paulo estava furioso contra os do caminho, contra os cristãos, quando Paulo tinha autoridade para prender, para matar, para levar para Jerusalém para julgamento todos aqueles que professavam a fé em Cristo. Nesse momento, Paulo é comissionado por Jesus para ser apóstolo. Então, os apóstolos lançaram os fundamentos da igreja. Os apóstolos foram chamados por Deus para edificar a igreja. E quando eu e você olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, o capítulo de número 2, os versículos 42 em diante, quando nos mostra o modo de vida da igreja, nós percebemos no versículo 42 que diz que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui, meus queridos irmãos, nós temos um problema muito sério. O nosso país, o Brasil, é marcado pela presença de milhares de apóstolos. Mas o apóstolo, segundo as Escrituras, foi aquele chamado por Jesus. Paulo chegou a considerar-se como que menor do que os outros apóstolos nesse sentido, porque não teria convivido com Jesus em seu ministério, mas ele fora chamado pelo Cristo glorificado. Logo, meus irmãos,
Esses que se proclamam apóstolos hoje, esses com certeza nos apresentam um problema digno de nota, digno de observação, digno de estudo. Ou esses homens são muito antigos, são muito velhos, ou estes homens são enganadores, são mentirosos, ou estes homens são totalmente desprovidos do conhecimento da palavra de Deus. Eu quero dizer a você o seguinte: com certeza eles não são antigos, eles não são tão velhos assim, eles não estiveram com Jesus, eles não tiveram encontro com Jesus como os 12 tiveram, eles não tiveram encontro com Jesus como Paulo teve. Com certeza esses homens que no Brasil e no mundo se levantam em muitas igrejas se apresentando como apóstolos, são conhecedores, sim, das Escrituras Sagradas. Aqueles que são por eles conduzidos, com certeza, podem ser pessoas que não conheçam muito bem as Escrituras, mas esses homens que permitem ser chamados de apóstolos conhecem as Escrituras. São realmente feras terríveis, são falsos mestres, enganadores. Quando nós olhamos para o texto, a parte B, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Se nós olharmos para essa sentença e tirarmos aqui a primeira parte dela, o que nós teríamos? Vamos pegar a primeira parte do versículo 1. Paulo, apóstolo, e vamos omitir a primeira parte da segunda sentença. Ficaria assim: Paulo, apóstolo, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Percebe? Aparentemente não faz diferença. Eu e você estamos entendendo claramente a origem do apostolado de Paulo. Mas por que então Paulo coloca aqui para nós, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum? É porque o seu apostolado estava ameaçado. Como a sua convocação acontecer após a ressurreição, como ele não fora contado entre os 12, ele precisava defender constantemente o seu apostolado. Aqueles falsos mestres que entraram nas igrejas da Galácia, eles começaram a atacar a credibilidade de Paulo, dizendo acerca do seu ofício que ele não era apóstolo semelhante aos demais apóstolos. Então Paulo faz a defesa do seu apostolado. Ele não é apóstolo da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ou seja, ele não foi apadrinhado por Pedro ou por Barnabé e foi feito então um homem apostólico, mas ele foi feito pelo próprio Cristo. No versículo 2, Paulo diz: e todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia. Meus queridos irmãos, aqui nós temos duas coisas muito importantes. A primeira delas é percebermos que Paulo não estava sozinho. Paulo tinha uma equipe de gente convertida. Paulo tinha cooperadores. Noutras porções das Escrituras, os nomes desses cooperadores vão ser apresentados a nós. Silas, Timóteo e tantos outros. Paulo chama esses homens de companheiros. Meus queridos, nós somos um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Você precisa se cercar de companheiros da igreja, porque senão você não ficará na igreja. E muitos há que estão fora da igreja porque se sentem sozinhos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Eu e você precisamos encontrar esses amigos, assim como Paulo encontrou grandes amigos, grandes companheiros. Nós precisamos entender que esses companheiros vão nos ajudar no trabalho do reino do Senhor. Seria impossível que eu pudesse ministrar a palavra a vocês esta noite se eu não estivesse sendo assessorado aqui por alguns irmãos queridos
que estão participando conosco da gravação, do louvor. Tem gente que, com muita tristeza em nossas igrejas, parece que trabalha até mesmo contra a igreja. Aquele que não busca companheiros na casa de Deus, de maneira alguma há de prosperar. Mas, voltando aqui ao texto, eu quero também deixar bem claro para você que Paulo está fazendo aqui uma distinção dele para os demais irmãos, para que fique evidente que o ofício de apóstolo fora concedido a ele, não aos demais. Paulo é o apóstolo. Os demais são irmãos muito queridos. É gente convertida, são os seus companheiros. A parte B do versículo 2 diz: as igrejas da Galácia. Nós temos aqui um endereço, uma carta. E uma carta que seguia os mesmos padrões daqueles dias. Então nós temos aquele que é o autor da carta e nós temos o endereço, aquele que é o destinatário. As igrejas que foram fundadas por Paulo na Galácia. Atos capítulo 16 nos apresenta a possibilidade dessas igrejas quando fala que Paulo esteve na região da Galácia. Esse destinatário, Galácia, é uma coisa muito profunda. E noutras oportunidades nós vamos levantar para vocês as teorias sobre a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Mas hoje eu gostaria de pensar com você algumas coisas. Primeiro, Paulo pregou o Evangelho naquela região. Pessoas foram rendidas a Cristo. Paulo ajuntou aquelas pessoas naquelas regiões em igrejas. Paulo plantou igrejas na Galácia. E depois de ter saído dali, Paulo escreveu para orientar aqueles irmãos. Talvez você não tenha muita intimidade com as Escrituras Sagradas e não consiga perceber os estilos literários que nós encontramos nas Escrituras. Aqui nós temos uma epístola. Uma epístola é diferente de uma carta. Uma epístola ela é uma carta que tem como objetivo trazer também um ensino, trazer também uma exortação, trazer também uma palestra. E nos mostra aqui o quanto que Paulo fez em prol do Evangelho. Paulo pregou para aquela região, Paulo plantou igrejas naquela região, Paulo escreveu para os membros das igrejas daquela região. O que eu e você temos feito em prol do Evangelho? Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos o Senhor Jesus dando uma ordem que os apóstolos receberam, Paulo também recebeu, e que os discípulos nos primeiros dias colocaram em prática, e nós também precisamos colocar. Mas nesses três textos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, nos apresenta uma palavra um pouco mais firme, mais significativa. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo é alguma coisa maior do que entregar um folheto. Paulo fez muito pelo Evangelho. Paulo não entregou um folheto. De repente, as nossas vidas têm sido marcadas pela entrega de folhetos, pela entrega de literaturas. E é importante que nós façamos essas coisas, mas fazer um discípulo é muito mais do que entregar um folheto. Fazer um discípulo é muito mais do que convidar alguém para ir ao templo, ou convidar um amigo, um parente, para assistir a um culto online. Fazer discípulos é muito mais que dizer para alguém: Jesus te ama. Fazer discípulos é uma manifestação do cuidado de Deus com aqueles que Cristo salvou. Paulo continua dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Esse cumprimento que geralmente nós, os crentes, saudamos uns aos outros em nossas reuniões. Eu quero começar aqui com o termo paz. Paz
era uma saudação grega comum naquela época. As conversas sempre seriam iniciadas com esse termo, paz. As cartas sempre seriam iniciadas com esse termo, paz. E como nós precisamos, meus queridos irmãos, de paz para esses dias que nós estamos vivendo. A Bíblia diz, Jesus é o príncipe da paz. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu querido irmão, minha querida irmã, não fique atemorizado diante dessa realidade do coronavírus. Não tema os problemas que acontecem na sua família. Não tema os problemas da vida profissional. Esses dias que nós vamos ficar parados, esses dias que muitos vão ficar sem ter o que fazer, esse período que muitos podem vir a ficar desempregados, não temos problemas até mesmo dentro da igreja. Jesus é aquele que te dá paz. Jesus é o príncipe da paz. Mas Paulo, ele acrescenta aquele cumprimento comum da sua época, a palavra graça. Graça é maior do que paz. É devido à graça que nós temos paz. Os Gálatas experimentaram a paz quando? Quando conheceram a Cristo por meio da pregação da palavra. Eu e você conhecemos a paz quando nós conhecemos a Cristo, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, um favor que nós não merecíamos, um favor dado por Deus, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, os cânticos em nossas igrejas são confusos. Eles nos apresentam cantando a Jesus, chamando Jesus de Pai. Ou então nós nos apresentamos a Jesus como filhos de Jesus. Meu querido irmão, Jesus não é nosso Pai. Nós não somos filhos de Jesus. Jesus é filho de Deus. Nós poderíamos dizer que Jesus é filho de Deus com F maiúsculo. Nós somos filhos de Deus adotados, e essa carta aos Gálatas vai nos ensinar isso com muita clareza. No Evangelho de João nós aprendemos, mas a todos quantos receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus é aquele que faz de alguém filho de Deus. Não tem como ser filho de Deus se não passar pela fé em Jesus, o qual se entregou a si mesmo, no versículo 4, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aqui Paulo começa a explicar quem é Jesus. Jesus é aquele que se entregou. A obra de Jesus foi uma obra voluntária. Jesus não foi obrigado na eternidade pelo Pai. Jesus não foi obrigado na eternidade pelo Espírito. Não houve um ajuntamento dos anjos para na eternidade obrigar Jesus ao sacrifício que ele realizou. Jesus se entregou por amor, pelos nossos pecados. Jesus se entregou por amor. E Jesus se entregou devido à nossa incompetência, porque o pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado merece uma punição. Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse que o salário do pecado é a morte. Eu e você somos pecadores, os Gálatas eram pecadores, o que nós merecemos é a morte. Nós temos pecado por palavras que nós falamos e que nós temos deixado de falar. Nós temos pecado por pensamentos que nos atormentam e pensamentos que nós evitamos. Nós temos pecado por obras que fazemos e por obras que temos deixado de fazer. Mas a morte de Jesus foi substitutiva. Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no seu lugar, para nós termos acesso ao Pai.
Por isso é preciso que nós confessemos os nossos pecados. Senão vamos continuar presos neste mundo perverso, neste mundo mau, dominados pelo pecado. Jesus nos arrancou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E para nós encerrarmos aqui essa noite, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, Paulo está só iniciando a defesa do seu apostolado. Paulo está só iniciando a defesa da mensagem sobre a suficiência em Jesus Cristo. E Paulo é tomado de um sentimento de gratidão. E Paulo exulta, Paulo exalta gloriosamente a Deus. Eu e você temos participado do culto, sendo tocados profundamente em nossa alma pelo Espírito de Deus, porque se não for dessa maneira, alguma coisa muito estranha acontece conosco. Porque a mensagem da salvação é que a salvação não procede de obras, e isso é tirar um peso gigantesco dos nossos ombros. Não há coisa alguma que eu e você possamos fazer para a nossa própria salvação, mas nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Isso levou Paulo a louvar, a cantar, a exaltar e a glorificar a Deus. É maravilhoso quando nós olhamos para essa carta e vemos a primeira parte, a preocupação de Paulo em defender o seu apostolado. Porque como pode um homem pregar a palavra de Deus se o seu chamado não é um chamado confirmado por Deus, se o seu chamado não é reconhecido pelos homens? Paulo tinha essa preocupação. E eu quero convidar você a pensar nisso neste momento. O chamado de Deus para a sua vida. Como você tem encarado este chamado? As pessoas com as quais você convive, elas realmente veem você um homem de Deus, uma mulher de Deus. De repente é chegado o tempo de você defender o seu chamado, defender o seu testemunho, defender a sua vida, para que as pessoas possam crer na mensagem do Evangelho. Nós vamos orar e vamos continuar nas próximas semanas transmitindo essa mensagem de que a salvação só é possível mediante Jesus Cristo. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco. Pelo iniciar hoje do estudo desta carta preciosa, que impactou profundamente a vida de grandes homens da história, que impactou os Gálatas do primeiro século, que impactou os reformadores do século XVI, que precisa impactar ao crente dos dias de hoje, precisa impactar a igreja dos dias de hoje. Ó Deus de toda graça e favor, faz-nos ter desejo de conhecer essa palavra e de nos aprofundarmos neste conhecimento. Assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, o nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graças a Deus, nós estamos encerrando esse momento de culto a Deus, mas o culto nosso continua. A todo instante nós estamos adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu agradeço aqui carinhosamente ao meu querido irmão, companheiro, meu genro, nosso querido Breno, pelo apoio que está nos dando aqui hoje. Com certeza nós teremos os próximos cultos, enquanto Deus nos permitir que seja dessa forma. Nós vamos ter novamente o Breno conosco, mas também teremos outros irmãos que vão estar nos apoiando no trabalho musical nas próximas semanas. Também quero agradecer a todos vocês que acompanharam esse culto de louvor a Deus, que mandaram as suas mensagens. Eu quero desafiar você a ficar firme, permaneça firme. Terça-feira, 19h30, nós vamos ter uma reunião de oração. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. E gostaríamos de convidar você a estar participando conosco desta reunião de oração virtual, mas verdadeira e cheia do poder de Deus. Maravilhoso Deus, bendito é o teu nome santo. Nós bendizemos a ti em nossos lares. Damos graças a ti, ó Deus, graças ao Senhor Jesus, nosso Salvador, ao nosso Deus e Pai. E clamamos, ó Deus, pela operação do Santo Espírito em nossas vidas, provendo paz, esperança, fortalecendo a fé, para que nós permaneçamos firmes diante do Senhor, porque nada pode separar o crente de Ti. Assim oramos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.